A graça e a paz do Senhor Jesus a todos que me ouvem e me veem através desse vídeo. Graça e paz a todos os meus queridos irmãos ali na Igreja Batista no Jardim Itatiaia. Um bom dia a todos. Eu estou gravando esse vídeo para trazer ao seu coração uma reflexão da parte de Deus que se encontra ali no Salmo número 1, que fala das bem-aventuranças do justo. E eu quero estar lendo com você esse salmo e depois refletirmos sobre a mensagem que ele nos traz nessa manhã. Então ali no Salmo 1 nós lemos assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, ou na estação própria. As suas folhas não cairão ou ficam verdes o ano todo, e tudo quanto fizer prosperará. Queridos, que tremenda essa mensagem para as nossas vidas, como pessoas a quem o Senhor vê como bem-aventurados. Em Cristo Jesus, na condição de servos do Senhor, nós somos bem-aventurados. E é interessante nós entendermos que essas bem-aventuranças escritas no Salmo número 1, elas são bem-aventuranças destinadas a nós que servimos ao Senhor. Aqui no Salmo número 1, o bem-aventurado é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor. É interessante nós observarmos no capítulo 2, no versículo 2 desse Salmo, que diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Por isso ele não recebe o conselho dos ímpios, ou ele não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas mais do que isso, o bem-aventurado, o servo, aquele que serve a Deus, ele é comparado a uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas ficam verdes o ano todo, ou as suas folhas não caem, e dá o seu fruto na estação própria e prospera. E eu quero pensar com você nessa manhã sobre essa questão de sermos comparados a uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Por que essa árvore ela consegue ter as suas folhas verdes o ano todo? Por que as folhas dessa árvore não caem? Por que ela consegue frutificar, ela consegue dar o fruto que é esperado que ela dê na estação própria? E por que ela prospera? Porque ela está sendo nutrida, ela está sendo alimentada. Constantemente ela está sendo nutrida e alimentada. Por quê? Porque ela está perto do ribeiro. Ela está plantada junto ao ribeiro de águas. O ribeiro de águas é a sua fonte de vida. A planta, o alimento essencial dela é a água. A água renova as suas forças. A água mantém ela viva o ano inteiro. Então, se ela está plantada ali junto a um ribeiro de águas, vem as tempestades, vem os problemas, vem as dificuldades, vem a seca, ela consegue permanecer firme, ela consegue permanecer forte, viçosa, produtiva. Por quê? Porque o ribeiro de águas está alimentando a sua existência, está alimentando a sua vida. E eu penso assim, que tudo que nós não alimentamos tem a tendência de enfraquecer, minguar e morrer. Vou repetir. Tudo aquilo que nós não nutrimos, tudo aquilo que nós não alimentamos, tende a enfraquecer, a minguar e a morrer. Vou dar um exemplo. Aqui eu tenho um galho verde, as folhas estão verdinhas, ele está verdinho. Pense nesse galhinho como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Ela vai ficar assim o ano inteiro, verdinha, suas folhas viçosas, o seu talo, o seu caule vai ficar verde, viçoso. Por quê? Porque ela está sendo alimentada. Então, tudo que nós alimentamos se fortalece. Tudo que nós nutrimos ganha força, ganha vida, né? Mas aquilo que nós não nutrimos, aquilo que nós não alimentamos, enfraquece, míngua e pode até morrer. Aí eu pego o exemplo desse galho seco.
aqui eu tenho um galho seco. Um dia esse galho aqui, ele teve vida. Um dia esse galho aqui, ele teve folhas, ele foi verdinho, ele tinha vida. Talvez nesse galho aqui, algum fruto nasceu, mas o fato é que esse galho, ele acabou morrendo. Veio a seca, veio as dificuldades, talvez ele não estava próximo ao ribeiro de águas e ele acabou morrendo. Para que serve esse galho hoje? Esse galho só tem um destino: ser queimado e virar cinza. A minha pergunta para você é: você quer ser uma árvore frutífera, frondosa, viçosa, forte e bonita, ou você quer ser um galho seco? Tudo que nós não alimentamos, tudo que nós não nutrimos, pode secar, pode murchar e pode morrer. Esse galho seco ou essa árvore viçosa, bonita, ela pode representar muitas coisas na nossa vida. Ela pode representar o nosso casamento. Existem casamentos que estão secos, secos de alegria, secos de prazer, secos de amor. Como existem casamentos que estão viçosos, bonitos, cheios de vida, né? Esse galho seco, ele pode representar a sua vida espiritual. Existem pessoas cuja vida espiritual está assim, bonita, viçosa, cheia de vida. Mas existem pessoas que a vida espiritual está seca, seca de poder, seca de fervor espiritual, seca de fé, seca de entusiasmo para as coisas de Deus. E eu quero fazer um apelo para você. Não deixe secar a sua vida espiritual. Não deixe secar o seu fervor espiritual por falta de você estar na igreja, por falta de você estar regando a sua vida espiritual através do culto congregacional, aonde você louva, aonde você adora ao Senhor, aonde você ora, aonde você ouve a palavra de Deus, aonde você tem comunhão com a igreja e com seus irmãos. Não deixe secar o seu fervor espiritual por não estar mais participando do culto congregacional, por não estar mais presente na casa do Senhor. Se você tem percebido que a sua vida espiritual tem secado porque você não tem dado a atenção devida que você deveria dar ao culto, volte a cultuar, volte a estar na presença de Deus, volte a ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, ela é libertadora e quando ela entra na nossa vida, ela renova a nossa fé. Ontem no culto de libertação, nós falamos ali sobre a fé do centurião, uma fé que deixou Jesus admirado, porque era uma fé tão intensa, tão profunda, que Jesus ficou admirado dessa fé. Aquele homem, ele tinha na sua casa um servo doente e Jesus se prontificou a ir lá curar aquele servo, mas aquele homem disse: Senhor, basta uma palavra sua, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, basta que o Senhor envie uma palavra e ele será curado através da sua palavra. Quanta fé havia no coração daquele homem. Queridos, como está a nossa fé? Será que a nossa fé tem secado? Será que nós estamos cultivando no nosso coração uma fé viva, uma fé poderosa, uma fé que realmente faz a diferença na nossa vida e na vida dos outros? Não deixe secar o prazer, o amor dentro dos seus relacionamentos, dentro da sua casa e fora da sua casa, por falta de aproximação, por falta de intimidade, por falta de se buscar um relacionamento mais próximo com as pessoas que você ama. Não fique tão ligado em coisas que, infelizmente, não acrescentam nada, não trazem fortalecimento algum aos seus relacionamentos, sejam eles pessoais ou seja no seu relacionamento com Deus. Não permita que os seus relacionamentos se tornem um galho seco. Não permita que o seu relacionamento com Deus se torne um galho seco, porque você não alimentou essas situações na sua vida. Tudo na nossa vida precisa ser alimentado.
Então eu quero trazer essa reflexão para você nesse momento. A vida espiritual que Deus nos deu, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser regada. Nós não vivemos de um culto só na vida. Se a nossa vida se resolvesse num único culto, tudo estava resolvido. Nós precisamos cultuar a Deus por uma questão de amor, por uma questão de gratidão, por uma questão de relacionamento e de busca por intimidade com o nosso Pai. Assim como um pai tem prazer em receber os seus filhos na sua casa, Deus tem prazer em nos receber. Quando nós estamos distantes, Deus sente a nossa ausência. Porém, a nossa ausência não traz nenhum prejuízo ao Senhor, porque Ele é Deus, e Ele é autossuficiente em si mesmo. Porém, nós sim, trazemos um prejuízo muito grande na nossa vida, ou para a nossa vida, por estarmos distantes do Senhor. Nós esfriamos, nós começamos a perder a nossa fé, nós começamos a perder a visão que Deus quer que nós tenhamos sobre o seu reino, sobre a sua obra. O nosso coração começa a se afastar de Deus e a focar nas coisas do mundo. Nós começamos muitas vezes a querer voltar às práticas antigas. Por quê? Porque estamos longe do ribeiro das águas. E a nossa vida espiritual começa a minguar. A nossa vida espiritual começa a enfraquecer, porque estamos longe do ribeiro das águas, que é o nosso Deus. E a nossa comunhão com esse Deus, né? Essa comunhão próxima que Ele quer que nós tenhamos com Ele, seja através da sua palavra, seja através da oração, seja através do culto congregacional. Eu sempre digo que existe um tripé que sustenta o crente: palavra, oração e culto congregacional. Palavra, oração e comunhão com a igreja. Um crente que não cultiva na sua vida comunhão com a igreja, oração e palavra, ele é um crente que está tendencioso a esfriar na fé. Então eu quero deixar esse recado para você, nesse tempo que nós estamos vivendo, em que existe uma grande crise universal acontecendo no mundo, no âmbito espiritual da vida da igreja, que é uma crise de esfriamento espiritual, que é uma crise de apostasia. As pessoas estão sendo induzidas a se afastarem de Deus, as pessoas estão sendo induzidas pelo mundo, pela ação do mundo, a negarem a sua fé, as pessoas estão sendo induzidas pela ação do mundo a esfriarem no seu relacionamento com Deus. E eu pergunto, você vai aceitar isso na sua vida? Você vai aceitar que esse propósito maligno se concretize no seu coração, se concretize na sua vida espiritual? O Senhor, Ele pagou um alto preço por nós. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós naquela cruz. Ele fez um grande e um extremo sacrifício por nós. Um sacrifício que custou o derramamento do sangue do seu único Filho naquela cruz, para que nós pudéssemos, pela graça de Deus, termos a salvação das nossas almas, para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. Deus nos entregou pela graça a vida eterna. Mas esta vida, ela precisa ser cuidada, e cabe a nós cuidar daquilo que o Senhor nos entregou. Ele nos entregou um presente maravilhoso, eterno, mas nós precisamos cuidar com muito carinho, com muito zelo, com muita atenção desse presente que nos foi confiado, que é a nossa salvação. Você tem cuidado da sua salvação? Às vezes nós estamos tão preocupados em adquirir, em conquistar tantas coisas nesse mundo, e muitas vezes nós estamos percebendo que estamos correndo o risco de perder aquilo que é mais importante, a salvação da nossa alma. Jesus diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A mulher de Ló, ela recebeu, vamos dizer assim, de forma metafórica, comparando com a salvação que nós recebemos, ela recebeu uma salvação circunstancial na época. Deus entrou com juízo sobre Sodoma e Gomorra. E ele resgatou Ló e a sua família daquela situação de destruição que viria sobre aquela cidade. Ele recebeu uma salvação graciosa da parte de Deus. Mas a única coisa que foi dito a Ló e aos seus familiares foi o seguinte: não olhe para trás. Não olhe para trás.
eu vou tirar vocês dessa situação de perdição, de destruição, vou salvar vocês, mas vocês não olhem para trás. Infelizmente, a mulher de Ló não levou a sério a palavra de Deus na sua vida. Ela desdenhou da palavra de Deus. Ela brincou com a palavra de Deus. Ela deu de ombro para a palavra de Deus. Ela não levou a sério o alerta de Deus para a sua vida. E o que ela fez? Ela olhou para trás. E o que aconteceu com ela? Ela morreu. Ela se tornou uma estátua de sal. Queridos, é muito sério nós ouvirmos a palavra de Deus e não darmos à palavra de Deus a atenção que ela deve receber. Bem-aventurado aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor. E nesta lei medita dia e noite. Medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não caem, cujas folhas ficam verdes o ano todo, frutifica, dá o seu fruto na estação própria, e tudo que fizer prosperará. Deus quer que você prospere. Deus quer que você seja uma árvore frutífera. Deus quer que você fique viçoso, forte, o ano todo. Mas depende de você colocar o seu prazer na lei do Senhor. Meditar nessa lei dia e noite. Dia e noite quer dizer que você precisa ter uma relação constante com a palavra de Deus. Constante. Dia e noite. Quer dizer, constantemente você precisa estar ligado com a palavra, recebendo as verdades, os ensinamentos que ela traz, renovando a sua fé na palavra, porque ela tem o poder de te manter em pé, diante de crises, diante de dificuldades, porque ela vai fazer de você uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Você será a árvore, o ribeiro de águas é o Senhor que vai te sustentar em todo o tempo. Então eu quero deixar essa palavra no seu coração, que Deus te abençoe e te fortaleça e anime o teu coração. Não saia da presença de Deus. Permaneça firme nos caminhos do Senhor, porque Deus, com certeza, há de te sustentar, de te fortalecer e de te manter em pé até o fim da caminhada nesse mundo. Tá bom? Fiquem na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos que receberam essa mensagem nessa manhã.